Fala galerinha do sétimo ano, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo, vamos lá para mais uma aulinha, para nossa quinta aula. Vocês, uma aulinha de história, professor Pedro, vamos lá, vamos iniciar, beleza? Então galera, vou debater com vocês agora um assunto novo, que vem agora assim, dando um contraste, uma diferença com todos os assuntos que a gente vem estudando até agora. Claro que tem uma conexão, mas agora ele é um pouquinho mais distante, principalmente por ser um assunto assim que desde muito recente vem sendo abordado tanto nas academias como também, na academia no caso as faculdades e também no âmbito escolar. É um assunto que por muito tempo ele foi apagado, resumido e não foi assim passado de uma forma consistente para as pessoas. Então é um assunto novo para a gente, então vamos trabalhar hoje. É uma sociedade nova, outra sociedade que está em outro continente, que esse continente é o quê? O continente africano. Um pouquinho distante da gente, estamos onde? Na América do Sul. Embora tenhamos descendência também africana, nós conhecemos não muita coisa sobre a cultura desses nossos antepassados. Conhecemos muito sobre a cultura europeia, a cultura de Portugal, a cultura francesa, a cultura inglesa. Entretanto, a cultura africana é muito pouco conhecida por nós, não é? Mas é uma sociedade tão complexa e tão rica em conhecimento que é importante a gente atentar para esse assunto também, beleza? Então, sociedade africana é uma sociedade hoje que está em um continente riquíssimo, belíssimo, uma paisagem incrível e que esse continente, ele até hoje é um país muito diverso, tanto pelo fato de ter uma diferença política muito grande de um país para outro. Por exemplo, temos países que hoje ainda são impérios, são reinos, entretanto tem outros países que já são uma república, como por exemplo o Senegal. O Senegal hoje é uma república e o Benin, que é outro país lá do continente africano, é o quê? É um império, é um reino, beleza? Então, no decorrer da história, sempre nessas sociedades foram tendo vários e vários reinos. E hoje a gente vai trabalhar dois desses reinos. Vamos tratar de forma breve, não muito aprofundada, justamente por conta do tempo. Então, beleza. O primeiro império que a gente vai falar hoje é o quê? O Reino do Ghana. O Reino do Ghana O Reino do Ghana foi um império que ele está localizado na região conhecida como Sahel, antigo Sahel, que atualmente ele é conhecido como um país chamado de Mauritânia, né? Mauritânia ele faz o quê? Fronteira com o Senegal, por exemplo. Sabe aquela música tem uma banda que canta a música de Canto para o Senegal, né? Que descreve todo o Senegal e descreve que com esse país ele faz o quê? Fronteira com a Mauritânia. Então o Reino do Ghana ele fazia parte dessa fronteira aí, beleza? Então é uma região típica assim do deserto do Saara, porque ela faz parte de tem uma parte que compreende o deserto do Saara, mas também tem outra parte que ela já é mais predominada também por savana, beleza? Por savanas. Então é uma região bastante diversificada, só que o que marcou muito essa sociedade de Sahel, sobretudo o Império do Ghana, foi a questão do comércio de ouro e sal. O Ghana, a região do Ghana, deixa eu logo esclarecer o porquê de chamar de Ghana. Ghana era o título do líder, do governador da sociedade. É uma sociedade que conquistou vários e vários territórios, construindo um vasto império, beleza? E o Ghana era o cara que comandava, era o imperador, era um cara também que tinha religião atribuída a ele. Ou seja, era uma sociedade politeísta que adorava vários deuses, né? Que, inevitavelmente, politeísta adora vários deuses. O Império do Ghana é justamente marcado por esse comércio de ouro e de sal. Aí você diz, sal? A gente compra um sal tão barato no mercado, tão baratinho, não é nem R$1, tem lugar que chega no máximo R$1, 1 quilo de sal, tão barato, mas por que o sal ele foi sinônimo de tanto poder? Então, o sal que a gente conhece hoje é um sal refinado, que ele não tem mais um custo tão grande. Mas, por exemplo, hoje nós temos geladeiras, freezers, que dá para a gente armazenar todos e conservar os nossos alimentos. Mas há milhares de anos atrás, era impossível você congelar alimentos, a menos que você morasse no Alasca, na Antártida. Mas a forma de conservar alimentos antigamente, sobretudo carnes, era com base no sal. Então o sal ele era muito valorizado, né? Então o povo do Império do Ghana ele foi muito marcante justamente pela questão da mineração, que foi conhecida inclusive como Terra do Ouro, e a questão da exportação, comercialização desse grande número de sal,
dessas placas de sal. O sal ele era tirado das minas de sal que existiam no deserto. Então eles escavavam e arrancavam grandes placas de sal e comercializavam nos mais diversos lugares, beleza? Então, o povo do Império do Ghana construíram várias e várias rotas comerciais que permitiram que que abrisse o comércio nas mais diversas regiões do continente africano. E o Império do Ghana ele tinha duas capitais. Primeiro, a de Gaba, que era a cidade real. Cidade de Gaba, cidade real. Era uma cidade mais assim, mais religiosa para eles, mais valorizada justamente por conta da tradição. E tinha a cidade de Kombi Saleh, que era uma cidade que tinha muita influência islâmica, justamente por conta, vocês viram que a gente debateu em alguns capítulos anteriores, que os islâmicos eles foram grandes desenvolvedores do comércio. Então, nessa região de Kombi Saleh, lá no Império do Ghana, foi muito marcante essa presença islâmica justamente por conta do comércio. Então, além disso, vocês podem perguntar, então quer dizer que o povo de Gana eles se converteram ao islamismo? Não, eles não se converteram ao islamismo, mas receberam várias influências. Então, a religião politeísta desse povo prevaleceu, beleza? Então, esse é um pouco aí do Império do Ghana, que ele acabou entrando em declínio justamente por conflitos internos. Outros povos acabaram dominando eles. Então, um desses povos que acabaram dominando os povos do Império do Ghana foi justamente o povo do Reino do Mali. Mali, que hoje é um país lá do continente africano, é um país assim que é muito antigo, é um dos mais antigos do continente africano, justamente por ter tido essa cultura aí de monarquias e impérios, beleza? Então o Reino do Mali, ele veio a partir daí da união de vários povos, ele surge a partir da união de vários povos. Pessoal, atentem bem a esse detalhe aí no módulo de vocês, beleza? Então ele surge mais ou menos no século XI sobre a influência do Reino do Ghana, né? Então o reino do Mali era um reino que era um território que ele era subordinado, era uma faixa com vários territórios que era subordinado ao Império do Ghana. Só que o Reino do Ghana, como vocês puderam perceber, foi entrando em declínio até desaparecer enquanto império, beleza? Então, até ele ser dominado. Então, os povos que eram dominados por ele antigamente acabaram se tornando independentes e desenvolvendo seus próprios impérios, e um deles é o Império do Mali. Então, ele passa a desenvolver através da união de vários povoados, acabam formando um novo império. Então, com o declínio de Ghana, os povos tentam dominar. Outros povos tentam dominar, né? Só que o povo do próprio Mali, eles conseguem, com o passar do tempo, resistir às dominações externas vindas de outros povos, beleza? Então, toda essa independência do Império do Mali, ele foi possível justamente por conta da grande garra, da grande tática militar de seus guerreiros. E esses guerreiros, eles eram conduzidos por um cara conhecido como Sundiata Keita. Sundiata Keita era o nome do líder do exército do povo do Mali. Beleza, Sundiata Keita, ele passou a se autoproclamar um manso. O manso é o mesmo que ser um rei. Então, o manso, ele era um cara que era conhecido como o senhor da terra e o senhor da chuva. Ele era um ponto de encontro entre o Deus e o ser humano e a sociedade, beleza? Então o manso, o rei, ele tinha essa função aí divina, de ser considerado uma ponte entre os deuses e a terra. E também, segundo a crença dos malineses, os reis, eles tinham justamente essa função de controlar o tempo, né? Então ele era o senhor da terra e da chuva. Então conquistaram vários territórios e eles eram um povo assim, um povo assim adepto ao islamismo. Diferentemente do povo do Ghana, que não tinham se convertido ao islamismo, o povo do Mali, ele se converteu ao islamismo e o islamismo passou a ser propagado tanto entre os líderes como as futuras gerações também. Então a sociedade do Mali foi uma sociedade propriamente islâmica, né? Então a desagregação desse território, o fim dessa sociedade, ela acaba mais ou menos entre os séculos XV e o século XVI. O século XV e XVI é o período em que
vai aí ser o processo de declínio dessa sociedade, justamente por conflitos internos. A população começa a fazer várias reivindicações e os líderes, os reis, eles não mais conseguem entrar em consenso, em acordo, e tudo acaba se chocando, interesse de governo, interesse de população, entre o próprio governo e a própria população, e acaba assim entrando em declínio, chegando ao seu fim. Aí depois acontecem as várias evoluções, várias mudanças que vão chegando até os dias atuais. Mas, no tocante aos reinos africanos, reinos antigos africanos, esses são os primeiros reinos que eu quero introduzir com vocês, e depois a gente vai encontrando e discutindo vários outros reinos. Beleza, galera? Até a próxima. Vejo vocês.